Gênesis 2, verso 4, nós estamos estudando sobre os nomes de Deus, e temos visto que no Velho Testamento temos três principais nomes para Deus, e temos aprendido que através do seu nome ou dos seus nomes dados nas Escrituras, nós podemos assim conhecer melhor o caráter do nosso Deus. Nós podemos assim ver seu relacionamento com o homem, os seus planos, e aprofundar no conhecimento dele. Gênesis 2, verso 4. Gênesis 2, verso 4. Quantos acharam? Amém? Gênesis capítulo 2, verso 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Vamos ler todos juntos, em uma só voz? Leiamos. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, é tão maravilhoso estarmos reunidos nessa manhã, em Teu nome, para a Tua glória, para o Teu louvor. Te louvamos, ó Pai, pela semana tão abençoada, aonde o Senhor se fez presente em nossa vida, a maneira do cuidado, das necessidades supridas, enfim, Pai, em todos os momentos, o Senhor esteve presente conosco. Nós chegamos nesse domingo, primeiro dia da semana, para Te exaltar, Te louvar, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua fidelidade, o Teu amor para conosco. Tu és o Deus único, o Deus trino, o Deus santo, onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Deus criador, Tu és o Deus eterno, e nós nos prostramos diante do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Tu és a nossa luz, a nossa esperança. Tu és, ó Deus, aquele que tem nos coroado com ricas e preciosas bênçãos espirituais por Cristo Jesus. Então, Pai, nessa manhã, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para conhecermos mais o Senhor, e assim amá-lo mais e dedicar a nossa vida mais ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós já falamos sobre o primeiro nome mais comum, Elohim. Falamos sobre as implicações desse nome no Velho Testamento. E agora vamos para o segundo nome, irmãos, mais comum no Velho Testamento. É este nome aqui, Yahvé, que significa Jeová, ou é Jeová Yahvé, ou Yahvé Jeová. Então, este é o próprio nome de Deus, coisa fantástica. É dado somente ao Deus verdadeiro. E nós vamos encontrar esse nome nas Escrituras, todas as vezes que você ler a palavra Senhor em maiúsculo. Toda a palavra Senhor em maiúsculo está se referindo a esse nome, Yahvé, Jeová, Yahvé. E esse nome era um nome onde se havia um grande temor, um grande respeito a esse nome. Tradição diz que todas as vezes que os copistas das Escrituras estavam copiando as Escrituras, e quando chegava ao nome Senhor, eles paravam ali, eles trocavam a tinta, trocavam a pena que estava escrevendo, iam tomar um banho, trocava de roupa,
eles tinham uma grande reverência a esse nome. Então, é um nome aonde nós podemos aprender muitas coisas acerca do nosso Deus. Ele é uma transliteração para a língua portuguesa. Na língua portuguesa se traduz Jeová. E esse nome ele é composto de 4 consoantes que compõem esse nome Yahvé no hebraico. Na verdade, seria somente as consoantes a YH e VH. Mas para que haja uma pronúncia desse nome, foi acrescentado ali as vogais, para se tornar mais fácil a sua pronúncia. E a primeira vez que é mencionado esse nome nas Escrituras foi esse texto que nós lemos, Gênesis 2, capítulo 4. E esse nome ele está conectado à criação, ele é mencionado, ele é citado, conectado à grande criação de Deus. Então apresenta ali o Deus Criador, o Senhor de toda a terra. Mas, apesar de várias pessoas no início do Antigo Testamento tratarem Deus por esse nome, somente a Moisés foi dado o seu sentido mais profundo. É quando Moisés então é chamado pelo próprio Senhor e enviado para poder libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés então pergunta ao Senhor: o que eu vou dizer ao povo? Que Deus que está me enviando para libertá-lo? E o Senhor então diz para ele e se apresenta como: eu sou o que sou. Diga para eles, Moisés, que o Deus que está te enviando é o grande eu sou. E quando Deus diz o grande eu sou, Ele está dizendo o Deus autoexistente. Ele está dizendo o Deus eterno, o Deus de existência própria, que é o significado desse nome, o grande eu sou. E quando nós vamos para o Novo Testamento, quem se designou o grande eu sou? O próprio Jesus Cristo. Nós vamos encontrar 7 vezes o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou. Nós vamos ver Ele dizendo em João 15: eu sou a videira verdadeira. E depois em João 6 Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Depois em João 8 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em João 10 ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Depois ainda em João 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E ainda em João 11 ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E depois em João 14:6, o que diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor Deus é o grande eu sou. Ele é o Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Então, Yahvé era o nome pessoal de Deus, pelo qual era conhecido por Israel. E quando o povo sai do exílio, então, sendo esse nome sagrado, agora eles passam a não mais pronunciar esse nome, Senhor, e eles passam depois do exílio, no lugar de Senhor, começam a usar o nome Adonai. Nós vamos ver depois que é o terceiro nome mais usado no Velho Testamento. Primeiro, Elohim, segundo, Yahvé e terceiro, Adonai. Eu trouxe para os irmãos algumas implicações que surgem desse nome Yahvé. Vamos para João 8,58, abra comigo lá, João 8,58. E outro irmão abra em Êxodo 3,14.
João 8:58, palavras do nosso Salvador. João 8:58. Quem pegou João 8:58, leia para nós. Pode ler, irmão José Coutinho. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Interessante que logo após Jesus dizer estas palavras, veja o versículo 59, o que acontece. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Por quê? Porque os judeus consideravam uma blasfêmia aquilo que Jesus estava falando. Quando Jesus diz, eu sou, e eu sou antes de Abraão, ele então está se igualando a Deus. E para os judeus, eles estavam conversando, eles já estavam debatendo acerca de quem era Jesus, fazendo uma comparação entre Jesus e Abraão. E quando Jesus diz estas palavras, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. E esse foi o interim, foi aonde os judeus começam, então pegam em pedra, porque eles estavam considerando Jesus um blasfemo. Mas Jesus está errado ao dizer isso? Obviamente que não. Ele é antes de Abraão, ele é o grande eu sou. De todos os ensinamentos que nós vamos ver acerca do nome de Deus aqui, o mais importante, o que se resume, é que nós venhamos terminar o estudo considerando Jesus como o grande eu sou, o Yahvé, o Yahvé, isso que é o mais importante. Mas veja comigo algumas implicações para esse nome. Primeiramente, a autoexistência imutável de Deus. Segundo, o poder, a presença constante de Deus entre o seu povo. Êxodo 3:12, abra sua Bíblia lá, Êxodo 3:12. Êxodo 3, versículo 12. Então, quando ele diz que antes de Abraão ele é, eu sou, ele está afirmando a sua autoexistência. Êxodo 3:12, um outro irmão, por gentileza, leia para nós. Amém. Aí ele continua, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome, o que lhes direi? Aí vem o verso 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Fala da presença constante de Deus no meio de Israel. Agora, o poder de Deus para agir em benefício do seu povo e para manter sua aliança com ele. Então esse Deus soberano, que é a existência imutável, a autoexistência imutável, é aquele que tem a sua presença no meio do seu povo, é aquele que age com poder em benefício ao seu povo. Êxodo capítulo 6, verso 6. Êxodo 6:6. Portanto, disse aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Amém. Eu sou o
Senhor, eu sou Jeová, eu sou Yahvé, eu sou aquele que age com poder em benefício ao seu povo. E Ele continua agindo com seu poder em nosso benefício. Ele cuida de nós, Ele manifesta o seu povo, o seu poder a nós. Ele é fiel à sua aliança, Ele continua fiel e será sempre fiel. Amém? Agora, algumas derivações desse nome que também serve para nos apontar alguns tipos de atuação de Deus para com seu povo e para com a sua criação. E eu trouxe alguns nomes aos irmãos, que são variações ou derivações desse nome. Primeiro, Yahvé Jireh, ou Jeová Jirei, que significa o Senhor proverá. Quem disse essas palavras? Lá em Gênesis 22:4, Abraão, ao estar ali sacrificando, ao ir sacrificar o seu filho Isaque, né? De repente o Senhor proveu um cordeiro, e Abraão então pronuncia estas palavras. Vamos até lá, Gênesis 22:14. Ele está dizendo: Jeová Jirei, o Senhor proverá. Vamos ler todos juntos? Gênesis 22:14. As meninas estão comigo? Amém? Júlia e Manuela. Vamos ler? Gênesis 22:14, leiamos. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele diz Jeová Jireh. Segundo, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quem disse isso também foi Moisés, após derrotar os amalequitas. Lembra de Moisés, sentado no monte, Arão e Ur, né? Auxiliando ele ali naquela luta. E quem estava lá embaixo lutando com os amalequitas? Josué. E a palavra de Deus diz que quando Josué desbarateia, vence os amalequitas, Moisés diz: o Senhor é a minha bandeira. O que ele quer dizer com isso? Ele está se identificando, ele está dizendo: é o Senhor, é esse Senhor que eu sirvo, é a esse Senhor que eu estou lutando. Ele é a minha bandeira. Vamos até lá, Êxodo 17:15. Êxodo 17:15. Ele está dizendo: Jeová Nissi, Yahvé Nissi, Yahvé Nissi, como queiram. Vamos ler 17:15. Leiamos todos juntos, irmãos. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Graças a Deus. Jeová Shalom é uma outra derivação do nome Jeová. Aí fica mais fácil. Significa: o Senhor é paz. O Senhor é a minha paz. Juízes 6:24. Abra sua Bíblia lá. Vamos andar sobre a Bíblia, pela Bíblia. João 6:24. Palavras do Senhor a Gideão, logo após o Senhor chamar a Gideão para a sua missão. E Gideão diz: meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Agora, Juízes 6:24 diz, vamos ler o 23 também, irmãos. Quem gostaria de ler para nós? João 6:23 e 24. Ou melhor, Juízes 6:23 e 24. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor de paz. E ainda até o dia de hoje está em honra e havia vida. Amém. O Senhor é paz. Jeová Shalom. Agora, deixa eu passar. Jeová Sabaoth significa o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Essa passagem vai nos dizer a respeito de Eucana. Quando Eucana vai até Siló sacrificar ao Senhor, e o Senhor então se apresenta. Vamos até lá, 1 Samuel 1:3. 1 Samuel 1:3. Senhor dos exércitos. Um outro irmão, quem gostaria de ler para nós? 1 Samuel 1:3. Subia, pois, esse homem das suas cidades, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ele estava no sacerdócio do Senhor, Ofni e Finéias, de 2 filhos de Eli. Interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, a manifestação, desse nome sempre se deu em tempo em que Israel estava em crise, estava passando por os momentos de crise espirituais, enfim, crises. E o Senhor então se apresenta como o Senhor dos exércitos para Israel. E aqui é o que está acontecendo. Nós estamos saindo de um livro, Juízes. O Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia, aonde há uma cadeia. Israel está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Termina de uma forma triste. Depois vem Ruth, e depois vem 1 Samuel. É a partir de agora de 1 Samuel que vai vir um profeta que vai ser chamado filho de Eucana. Quem que é? Samuel, o autor do livro. Mas sempre em tempo de crise, o Senhor se apresenta, o Senhor dos exércitos a Israel. Ele se apresenta como Jeová Sabaoth, talvez seja essa a pronúncia. Mas eu gostaria de que os irmãos olhassem para o Salmo 46, ainda dentro dessa derivação. Salmos 46. É um salmo que começa também em um tempo de angústia, que ele começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, no tempo de crise, no tempo da dor, o Senhor é presente. E é justamente nesse salmo que 2 vezes o Senhor se apresenta como o Senhor dos exércitos. Verso 7, olha lá o verso 7 do Salmo 46. Vamos ler todos juntos, verso 7. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ao verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que no tempo de angústia, nós temos um lugar onde nós podemos nos refugiar. Amém? Nós temos o Senhor dos exércitos conosco, aquele que tem todo o poder, toda a graça, que luta conosco as nossas lutas, e quando nós o obedecemos, quando nós o honramos, ele está pronto para nos acompanhar, para guerrear juntamente conosco as nossas guerras. Então ele é presente, ele é o Senhor dos exércitos. Ainda, olha que nome, irmãos, Jeová Kodesh, significa o Senhor que vos santifica, é o Senhor que vos santifica. Vamos lá para Êxodo 31:13,
Êxodo 31, 13. Outra derivação do nome Yavi. Êxodo 31, 13. Um outro irmão, a irmã Solange já leu dois versículos. Amém. É sinal entre mim e vós nas vossas operações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. Jeová Kodesh, eu sou o Senhor que vos santifica. Interessante que esse versículo traz para nós a questão da guarda do sábado, né? Deus deixa bem claro que é um sinal entre ele e Israel. E depois no final do versículo ele diz: para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, ou seja, eu sou o Senhor que vos consagra. Eu sou o Senhor que vos separei para mim. É isso que Deus está falando para Israel aqui. Eu vos santifico, eu vos separo para mim mesmo. Jeová Raá significa o Senhor é meu pastor. Esse é mais fácil, mais conhecido. E o que implica ter o Senhor como nosso pastor, irmãos? Me ajudem. O Senhor é meu pastor? Nada me faltará. O que mais Ele faz? Ele nos guia, né? O que mais? Tantas coisas. Ele nos guia a pastos verdejantes e as águas. Tanto cuidado nós obtemos do Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. É interessante que muitos querem se apropriar deste salmo, deste versículo, né? O Senhor é meu pastor. Mas para que Ele seja Senhor, o pastor, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Amém? Quando nós fazemos dele o Senhor das nossas vidas, aí Ele é meu pastor. Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de nós. Amém, meus irmãos? E Jeová Tikdexu, talvez seja essa, Tikdeknu, significa Senhor, justiça nossa. Isso está lá em Jeremias 23, 6. Vamos até lá. Jeremias 23, 6. Falando do milênio. Jeremias 23, 6. Jeremias 23, 6. Qualquer irmão que gostaria de participar. Nesses dias, Judá será salvo em Israel, habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. Amém. Jeová Tikdeknu. Continuando, queridos, Jeová chamar significa o Senhor está ali. Jeová Elohim Israel significa o Senhor Deus de Israel. Os irmãos têm? Tem. E Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Ele vai falar isso lá em Êxodo. A palavra de Deus traz para nós lá em Êxodo 15, 26. Vamos até lá. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Vamos ler todos juntos? Êxodo 15, 26. Leiamos. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos,
e guardares todos os seus estatutos, nenhum das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Que coisa fantástica! Eu sou Jeová Rafá, eu sou aquele que sara, aquele que cura, aquele que tem todo o poder. Mas é interessante que ele é o Jeová Rafá, obviamente, ele é o Jeová Rafá. Mas ele coloca uma condição para Israel aqui. Ele coloca a condição: se ouvires, se inclinares, se guardares os meus mandamentos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, porque eu sou o Jeová Rafá. Amém? Então essas são algumas derivações do nome Yahvé, que é o segundo nome mais conhecido, mais citado de Deus no Velho Testamento. Vamos para o terceiro. Algum irmão tem alguma colocação acerca de Yahvé, dessa derivação do nome de Deus? Terceiro, então, irmãos. Terceiro nome é Adonai, que significa Senhor, Mestre e Proprietário. Adonai vai aparecer o nome Senhor, mas somente o S com letra maiúscula, né? Senhor, não aparece todas as letras em maiúsculo. Então traz a ideia de que Deus tem autoridade absoluta sobre o homem. Josué reconheceu a autoridade do príncipe do Senhor dos Exércitos, reconhecendo de que aquele que lutava por eles também era Adonai. Isaías se submeteu à autoridade do Senhor e Mestre. Veja comigo Isaías 6, verso 8 a 11. Quando na ocasião do chamado de Isaías, Isaías capítulo 6, verso de 8 a 11. Então Isaías, a palavra de Deus vai nos dizer: e depois disto ouvi a voz do Senhor, ou seja, Adonai, que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9: então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando, Adonai? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fique sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Algumas combinações desse nome nós vamos encontrar na Bíblia: a Yahvé Elohim, ou seja, uma combinação dos três nomes. Nós vamos encontrar Senhor Deus. Nós vamos encontrar também Adonai Elohim, ou seja, Senhor Deus, ou seja, são combinações desses nomes, desses três nomes no Velho Testamento. Então, e essas combinações demonstram aspecto ainda da característica de nosso Deus, de Jeová, o Senhor. Uma das combinações está lá em Gênesis 15, 2, e os irmãos vão encontrar várias combinações nas Escrituras. Em Gênesis 15, 2 diz: então disse Abraão: Senhor Deus. Nós vemos aí a combinação dos dois nomes, tanto Senhor, Yahvé, como Deus, Elohim, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Então esses são alguns nomes no Velho Testamento.
Agora, no Novo Testamento, meus irmãos, nós vamos encontrar alguns nomes de Deus também. Eu creio que é importante os irmãos olharem para eles também. Primeiramente, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Deus, Theos, várias traduções, né, designações de Deus, e a palavra lá é Theos. Mas, interessante, esta palavra não é usada somente para o Deus eterno. Nós vamos ver, Theos aponta também para os deuses pagãos, para a sensualidade. Mas o mais importante é que Jesus é Theos, Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Amém? E algumas implicações, eu trouxe algumas. Primeiramente, Ele é o Deus verdadeiro. Então, Ele é o Deus Criador, o Deus único, o Deus que nós servimos, o Deus da verdade. Segundo, Ele é o Deus inigualável. Não há outro Deus como o nosso, irmãos. E Ele se apresenta ali no Novo Testamento como esse Deus inigualável. Ele é o Deus transcendente. Que maravilha! E Ele é o Salvador. Então, variações do nome Theos nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento. Vamos olhar para alguns deles, obviamente não vamos ver todos devido ao tempo, mas que tal nós pegarmos 1 Timóteo 1,17? Vamos até lá? 1 Timóteo 1,17. E quanto mais nós estudamos sobre os nomes de Deus, mais temor, reverência, amor, surge, brota, cresce em nosso coração. Que versículo fantástico esse de 1 Timóteo, capítulo 1,17. Vamos ler todos juntos? Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Agora ainda em 1 Timóteo 1,1, 1 Timóteo 1,1, aí mesmo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o chamado de Deus, Theos, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele apresenta Deus como nosso Salvador, aquele que nos salva, aquele que nos redime, aquele que veio, se encarnou e morreu na cruz por cada um de nós. Amém? Agora, um outro nome comum no Novo Testamento, Kyrios. Interessante, eu escutei, não sei se a Luciana estava ouvindo uma reportagem essa semana, de uma clínica de recuperação que tem o nome Kyrios, Senhor. E só que lá quem manda é outro Senhor, porque os dependentes químicos estavam sendo maltratados ali e já havia acontecido uma morte. E aqueles que não queriam, continuar, eles amarravam, eles torturavam. E colocaram o nome da clínica de Kyrios, Senhor. Mas não é o Senhor que nós amamos e servimos. O Senhor que nós servimos nos trata com amor, com dignidade e com paz, e cuida da nossa vida. Amém? Kyrios, meus irmãos, enfatiza a autoridade suprema do nosso Deus. Pode significar Senhor, dono, mestre, pode significar isso. Quando aplicada a Deus, expressa especialmente sua condição de Criador, de poder, de domínio junto ao universo. Jesus foi chamado de Kyrion, no sentido de Senhor e Mestre. Kyrion, Senhor, Mestre. Várias vezes nós vamos ver nas Escrituras. A ordem de Romanos 10:9 significa reconhecer Jesus como Kyrion,
com a sua natureza e os seus atributos que pertencem a Ele. Veja lá, Romanos 10, 9, o que diz. Versículo evangelístico. Estamos juntos? Amém? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, Kyrion, Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Reconhecer Jesus como Salvador, mas ele diz reconhecer o Senhor Jesus como Senhor Jesus. Reconhecer Ele como dono, Mestre, Senhor, Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele diz que quando nós reconhecemos em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será transformado. Ontem, no nosso encontro de casais, tivemos um tempo, uma retrospectiva, daquilo que vimos durante esses 4 meses. E no final Deus colocou no meu coração falar um pouco do plano de salvação. Porque nós tínhamos ontem 2 pessoas que participam conosco, que nós cremos que ainda não são salvos. A Messias, esposo da irmã Silvia, e o Jefferson, que um rapaz simpaticíssimo, mas que tem uma simpatia pelo Evangelho. Mas ainda não conheceu, a gente vê que ele ainda não fez uma decisão. Mas um rapaz que tem sede de Deus, não é isso? Ele quer aprender, ele gosta. E aí eu estava falando sobre João 3,16, a importância de reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, de reconhecer que é pecador e recebê-lo como Senhor e Salvador. Porque, meus irmãos, qualquer dia eu vou passar esse filme na igreja. Nós passamos esse filme para os adolescentes. É um filme fantástico, que fala de uma faculdade nos Estados Unidos, no século, acho que 16 ou 17, onde surge um escritor. E esse escritor, ele começa então a escrever os seus livros, ensinando moral e bom comportamento. E foi levado para a cúpula do seminário aprovar este livro, aprovar essa tese. E todos que estavam ali estavam aprovando. Poxa, é isso mesmo que nós precisamos. Mas um dos professores reprovou. Está errado. Porque quando você desvincula a moral, o bom comportamento de Cristo, isso é apenas algo desse mundo. Então, ensinar sobre casamento é o que nós estamos fazendo sem Cristo, sem o Senhor Deus, sem se comprometer com Cristo, é ensino de apenas de bom comportamento e moral dentro do casamento. E o nosso objetivo, acima de tudo, é levar esses casais a colocar Jesus no centro do seu casamento. É colocar Jesus como Senhor do seu casamento. Porque é Ele que nos dá força e poder para viver, os princípios. É Ele que nos dá força para viver aquilo que Ele instituiu na sua palavra. E voltando ao filme, aí esse homem, esse professor que queria tirar o nome de Cristo da moral, o nome de Cristo dos seus ensinos, ele é mandado para o futuro. E quando ele chega no futuro, ele vê o que aconteceu com a sociedade que desvinculou a moral do nome de Cristo. E ele fica assustado quando ele vê as pessoas, o que elas estavam fazendo. Por quê? Porque muitos estão fazendo isso, ensinando moral,
ensinando conhecimento, filosofias, tudo e desvinculando do nome do Senhor. Então, é preciso reconhecer que Jesus é o Senhor, Senhor Jesus. Para concluir, irmãos, assim como eu falei já, mas eu quero repetir, a essência do cristianismo é reconhecer que Jesus Cristo é o Yahvé do Antigo Testamento. Essa é a essência, o grande eu sou, porque todas as Escrituras apontam para Ele. Toda a Escritura aponta para Ele. Ele é o Senhor que provê. Ele é o Senhor, minha bandeira. Ele é o Senhor Shalom, o Senhor da paz. Ele é o Jeová Sabiote, o Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor é o meu pastor. Ele é o Jeová Chamar, é o Senhor presente, aquele que está aqui. E Ele é o Jeová Rafá, é Ele que nos sara. A Ele toda honra e toda glória. Que nós possamos amá-lo, servi-lo com todo o nosso coração. E quando nós amamos a Cristo, nós amamos o Senhor. E quando mais conhecemos desse Senhor, mais conhecemos de Cristo, para a glória dEle. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai soberano, obrigado pela oportunidade de nos aproximarmos do Senhor nesta manhã, de olhar para esses nomes descritos do Senhor nas Escrituras, que nos leva a visualizar, a perceber a grandiosidade do Senhor, a atuação do Senhor, como Deus que é, e também em nossa vida. E é verdade que temos experimentado todas estas implicações do Teu nome, do Senhor, em nossa vida. O Senhor tem sido Jeová Jiré para nós. Todos os momentos o Senhor tem suprido as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. O Senhor tem sido o nosso Jeová Rafá. Momentos aonde não podemos e não temos domínio das circunstâncias e nem das nossas decisões. O Senhor é o nosso pastor. É aquele que cuida, que nos orienta, que nos encaminha, que nos direciona. Que nos momentos de angústia o Senhor nos leva às águas cristalinas. Nos momentos de angústia o Senhor nos leva a verdes pastos. E nós te louvamos e te exaltamos por isso. Então, Pai, enche o nosso coração nessa manhã de temor e amor pela Tua pessoa. Que o nosso amor, a nossa fé seja renovada nessa manhã. Que esses ensinamentos não fiquem só em nossa mente, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, mas que ele venha permear, venha mudar, venha transformar, venha encher o nosso coração da Tua presença, do Teu temor e do amor do Senhor. Nós te amamos e queremos te amar mais e mais, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Irmão José Maria.